Hoje vou mostrar para vocês o poder do Vim. E como eu uso no dia a dia, não só alguns comandos básicos, né? Não só plugins, mas como é que eu uso ele realmente no dia a dia. Vocês que estão assistindo aí tudo do VS Code, a galera do Instagram respondeu lá uma enquete. A maioria disse que usava só VS Code, disse que era fenomenal. Eu não discordo, também é muito bacana. Tem muita coisa legal, flexibilidade também, facilidade. Mas eu não consigo não largar o Vim. Eu vou mostrar um pouquinho de algumas funcionalidades bacanas que ele tem. Beleza, vamos lá. Primeiramente, né? Quais os principais motivos que eu uso o Vim? Eu tenho 3 tópicos que eu gosto sempre de falar. O primeiro dele é flexibilidade. O Vim ele possui sistemas de plugins, assim como outras IDEs, assim como outros editores de texto, que possibilita adicionar o que você precisar para o seu desenvolvimento do dia a dia. Então, isso, de certa forma, é uma flexibilidade e, além de ser muito leve, né? Beleza. Então, a flexibilidade ele é muito leve, ele tem expansões, né? Ele é flexível para adicionar vários plugins que você precisar. Facilidade, o segundo motivo que eu gosto de falar. O Vim ele é o editor de texto que ele foi focado e construído para tornar a edição de qualquer texto muito mais fácil, ágil e dinâmico. Então, segundo motivo, facilidade. Além de ser construído já para editar textos mais facilmente, com maior poder, ele também é disponível em todas as plataformas possíveis, né? Vamos lá. Os principais motivos que eu uso o Vim, né? Só recapitulando: flexibilidade, facilidade, velocidade, não utilizar mouse, ser onipresente, acessar em tudo que é canto, todas as plataformas. Isso são coisas que me motivaram a usar o Vim. E vamos lá, os comandos básicos. Aqui eu entrei no Vim, eu já tô todo dentro do Vim. A única coisa que eu fiz foi eu apertei aqui Vim e ele entra no projeto. Quando ele entra, ele já fala aqui, para sair você aperta 2 pontos Q, tá? Então apertei 2 pontos Q, ele saiu do Vim. Muita gente tem essa dificuldade. Beleza. Sendo que eu vou mostrar agora alguns outros comandos dentro do Vim. Para salvar o arquivo, por exemplo, deixa eu abrir aqui um arquivo qualquer do README, por exemplo, tá? Nesse README aqui, eu quero fazer uma nova alteração e vou apertar 2 pontos. Vê que toda vez que eu aperto 2 pontos, ele abre uma caixinha aqui embaixo para eu poder digitar alguma coisa, tá? Então aqui eu vou colocar W, que é de write, e o Q é de kit, né? Que se eu colocar Q, ele vai fechar o arquivo. Se eu colocar W, ele vai tentar salvar e já aparece, olha, esse arquivo README foi salvado na linha 46L, onde o cursor está, foi salvo com sucesso. Então, esse é o save, né? Para navegar, ou seja, para colocar para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, não uso a setinha. Eu gosto, inclusive, às vezes, de desabilitar a setinha. Então, aqui os comandos. Deixa eu criar aqui uma nova aba. Então, os comandos é HJKL, tá? O H é de left. Esses aqui, essas letras não tem nada a ver, porque todas as outras letras eu gosto de associar a comandos, né? Por exemplo, W de write, Q de kit, e assim que eu for mostrando os outros, eu vou dizendo quais são os comandos que vem na minha cabeça, tá? Então, o J é down, o K é up e o L é right. Beleza. Então são essas 4 letras para fazer as navegações no Vim, né? Para ir para a esquerda, direita, para cima e para baixo. Porque é importante aprender elas em vez de usar as setinhas. Porque quando você vai combar comandos, o Vim, você aprende alguns comandos e começa a combar eles, juntando eles para fazer outras coisas. Então, quando você vai combar os comandos, as setinhas não funcionam, porque elas não são comandos. Então, o K, L, J e H, eles são comandos e você consegue combar. Por exemplo, eu quero ir para a direita, eu aperto
um L e ele foi para o I, né? O cursor está no R. Se eu aperto 2L, ele vai 2 vezes. Então aqui eu já estou combando o comando de write. E todo o código que eu digito, ele aparece aqui embaixo. Ó. 2. Deixa eu colocar 2. Apareceu. Aí agora eu quero fazer 2L. Aí ele apareceu 2L e terminou a execução. Se eu aperto DD, ele sempre aparece os comandos que eu estou tentando executar aqui. Ó. Aí ele apareceu. Beleza. Então esse é o modo navegação. Para deletar a linha, para deletar uma linha, DD, ou seja, eu estou aqui no modo normal, já vou falar sobre os módulos, os mods do Vim, né? Então vou apertar DD 2 vezes e ele deleta a linha por completo, tá? Eu apertei U e ele faz um undo. Por isso que eu estou dizendo que as letras têm significados, a não ser os de navegação, né? Mas D de delete, 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 é tipo delete essa linha inteira. U de undo. Copiar a linha toda é yank, então é YY, copia a linha toda. E P é de paste, ou seja, eu copiei a linha toda, então colo o que eu copiei, beleza? Por exemplo, aqui eu selecionei tudo, trouxe para baixo e apertei D de delete. Então ele deletou tudo que foi selecionado. Ok, vamos falar dos modos, tá? Existem alguns modos do Vim. O primeiro é o normal, que ele já aparece aqui, normal, que significa que é todo caractere que você digita é um comando. Então, se você digita A, ele entra em outro modo de insert. Se eu aperto D, ele é um comando de delete. O Y é de yank. O P é de paste. E assim, várias outras letras são vários comandos. E aí você pode combar eles. O outro modo é o modo de insert. Ou seja, é um modo que, quando você aperta I, por exemplo, ele entrou no modo de insert e todas as teclas que eu digitar agora, eles vão digitar de fato. Apertei ESC, foi para o modo normal, apertei U, ele fez um undo. Se eu aperto O, por exemplo, ele vai entrar no modo de insert, mas na linha de baixo. Beleza? Se eu aperto Shift O, ele entra na linha de cima, já no modo de insert. Se eu aperto Shift I, ele vai para o início da linha no modo de insert. Se eu aperto Shift A, ele vai para o final da linha no modo de insert. Então perceba que a mesma letra, maiúscula ou minúscula, também faz ações diferentes, tá? Beleza. Qual é o outro modo, né? O terceiro modo é o modo visual. Então, se eu aperto V, ele entra no modo visual, tá vendo? Então, eu posso colocar L, ele está selecionando a palavra. Eu posso colocar K, que ele vai selecionando tudo para cima. Então, esse é o visual. Então, nesse visual, eu posso, por exemplo, selecionar essa palavra deletar, apertar Y, fiz o yank, e agora, se eu aperto P, ele vai colar essa palavra que foi selecionada. Existe o quarto modo, que é o módulo de Visual Block, ou seja, Ctrl V. O Ctrl V ele já aparece aqui, VBlock, e quando eu coloco para cima, ó, ele vai selecionar o modo do bloco inteiro, todo certinho, todo em paralelo. E se eu apertar, por exemplo, Shift I, ele vai entrar no modo de inserção e eu consigo digitar. E depois que eu digito, aperto ESC, ele vai digitar para todo mundo que eu tinha selecionado esse bloco. Beleza. Isso aqui é só ensinando alguns comandos básicos e mostrando algumas formas de manipular o texto, tá? Outra coisa legal, por exemplo, GG vai para o início, Shift G vai para o final da página. Então, se eu pego aqui, aperto Y, Shift G, ele copiou 6 linhas, ele copiou do início até o fim. Então, se eu for para o final da linha, aperto P, ele vai digitar tudo que ele copiou, beleza? Aqui eu vou colocar algumas coisas diferentes, só para a gente fazer uma outra coisa, que eu vou mostrar agora. O que é que eu quero mostrar agora? Primeiro, tá vendo que aqui tem o número 17, que é o número da linha, e aqui em cima tá 1, 2, 3, 4, 5, e embaixo também tá 1, 2, 3, 4, 5. Eu gosto de deixar relative number, ou seja, o número relativo da linha que eu estou, quantos para baixo são e quantos para cima são, porque eu consigo simplesmente, se eu quero ir para esse mais, eu sei que são 6 para baixo. Então eu aperto 6J, e eu já estou aqui na linha 23 e eu faço alguma coisa com ela, beleza? Isso é bem bacana. Outro comando básico é a navegação da tela, né? O scroll, como é que você dá scroll no seu arquivo, né? A gente já descobriu que GG vai para o início do arquivo e Shift G vai para o final. Beleza, como eu faço o scroll up? Ctrl U, e ele vai, com o cursor também, ele vai para cima, U de up e D de down. Beleza? Rashid, eu queria só realmente scrollar a página como se eu estivesse no mouse, sem ficar mexendo o cursor, não tem problema. Ctrl Y, vai para cima
e Ctrl E vai para baixo. Perceba que o cursor do mouse está sempre na linha 17, ele não muda, né? A não ser quando chega no limite. Mas enquanto não chega no limite, ele não muda. Beleza? Outra coisa legal é alinhar esse cursor aqui, onde você está digitando, em alguma posição da tela. No topo, no meio da tela ou embaixo da tela. Como é que seria? ZT seria centralize, tipo zoom top. ZZ seria no centro e ZB de ser zoom embaixo, né, no bottom. Beleza? Expliquei os mods, expliquei alguns comandos básicos e agora eu queria fazer um overview geral para mostrar como é que eu uso no dia a dia em um projeto real, tá? Então, por exemplo, aqui para sair desse arquivo é Q, exclamação significa que eu quero sair sem salvar esse arquivo, tá? Saí e voltei aqui no meu readme, tranquilo? Tá, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é acessar a árvore do projeto, né? O tree do projeto. Então, eu posso apertar aqui espaço PV. Eu vou falar alguns comandos, né, em voz alta, mas esses comandos, alguns são configuráveis também. O líder, que é uma tecla principal que você tem que selecionar, às vezes por default é a vírgula, mas eu gosto de colocar como líder o espaço. Então, eu estou falando espaço PV, que para mim é espaço Project Vertical, ou seja, o projeto vai abrir na vertical a tree do projeto, ou seja, o Nerd Tree, que já é um plugin, tá? Então aqui eu abro a tree do projeto e quero abrir, por exemplo, essa pasta de app, eu aperto O de Open ou o Enter mesmo. Estou navegando com o JK, tá? Vou abrir meu controlador chamado Tasks Controller e estou aqui no meu Tasks Controller. Para fechar a tree, espaço PV também. Às vezes eu abro um arquivo selecionando ele em uma busca, por exemplo, aqui eu vou abrir um model, vou voltar, já eu explico mais sobre isso, e eu quero saber onde é que esse arquivo está na minha árvore. Então eu posso colocar espaço PC. Então esse espaço PC, ele vai demonstrar Project Current, ou seja, onde esse arquivo está na tree do seu projeto. Aí para provar que isso acontece, né, eu vou fechar essa pasta controller e vou apertar PC. E ele abre lá a pasta já com o cursor selecionado no arquivo. Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Vou fechar aqui a minha tree e eu quero acessar o controller de API. Esse aqui é um controller web. Então eu consigo buscar, por exemplo, no espaço PF, que é Project Find. Eu quero procurar no projeto, nesse projeto to do, algum arquivo. Eu posso colocar regex ou pedaços de nome do arquivo. Eu sei que tem API e sei que tem testes controller, então ele já me lista todas essas possibilidades. E aqui do lado ele já vai me mostrando todo a preview do arquivo, né? Se eu for navegando entre as opções, ele vai mostrando o preview de todos, tá? Então é essa primeira opção mesmo. Aperto Enter e ele entra. Tranquilo? Ah, mas tem como eu deixar aquele controle aberto e abrir ele em paralelo? Tem. Deixa eu voltar aqui para o meu teste controller. Vou buscar o API V1, é Ctrl V de vertical. Então, Ctrl V, ele já abre na vertical e mantém o arquivo aqui na direita. Como é que eu navego entre os arquivos? Ctrl H ou L, no caso para a esquerda ou para a direita, e se ele tivesse embaixo, é JK, Ctrl JK. Beleza? Para fechar o arquivo, espaço Q. Beleza. Então aqui eu abri o API de controller, deixa eu só voltar para o API controller. API controller. Posso duplicar o API controller, ou seja, eu quero abrir duas delas, aperto VV. E se eu quiser abrir vários VVs, e agora eu só quero manter essa janela aqui aberta e fechar todas as outras. Então Ctrl WO, tipo Ctrl Windows Alt. Eu só quero que essa janela fique aberta e todas as outras fechem. Agora eu quero acessar o meu model de task. Então Ctrl espaço PF task. Achei minha task, sendo que eu queria copiar esse pedacinho de código sem ter que entrar aqui. Eu queria manter eu na API, nessa classe, e copiar só um pedacinho de lá. Tem como fazer isso? Lá no preview? Tem, vamos fazer. Aqui eu tenho model task, e aí eu vou entrar no modo de visual, e aí eu posso copiar apenas só esse pedacinho aqui do Active, Scope Active, para algum motivo que eu queira, aperto Y de Yankee, volto e aperto P. E ele já está aqui. Igual ele faz o alinhamento. Uma coisa legal é,
O P é o paste, né? Então o Yankee ele copiou, mas ele copiou também para o meu clipboard da máquina. Então se eu apertar Command V no modo de inserção, ele também funciona, tá? Então isso é bem bacana. Eu consigo fazer milhares de coisas, milhares de possibilidades. Agora eu vou mostrar um pouquinho do lint, tá? O lint autocomplete, warnings de melhorias do próprio código usando o Robocop, por exemplo, e assim por diante. O primeiro lint que eu quero mostrar é o seguinte. Eu sei que eu tenho aquela task, deixa eu abrir aqui o meu controller de novo. Tasks controller. E eu sei que essa new task é uma instância daquele modelo que a gente inicializou. Então se a gente abrir aqui só o modelo para dar uma olhada, model task, ele tem um método chamado completed, né, como instância. Então eu posso pegar aqui @new task, ponto, e ele já começa a me listar todas as opções que tem, inclusive no Ruby, para listar. E também ele consegue fazer, quando eu aperto o ponto, todas as funções. Ele já fala F da função, se eu coloco em cima, ele já vê toda a declaração da task, se ele é público ou não, né? Se ele está dentro do bloco de private ou não. E se tivesse alguma documentação do estilo yard para esse método, também iria aparecer aqui, tá? Beleza. Vim para cá. Tem também para métodos de classe? Tem. Eu sei que eu tenho task ponto, eu tenho o allocate, eu tenho o new, eu tenho o superclass e assim por diante. Tem vários outros métodos, beleza? E aí aqui já está, no caso, mostrando o autocomplete para vocês. Rashid, tem como ir para a definição do método? Tem. Você vem aqui e aperta GD, Go Definition. Lembra sempre das letras que eu gosto de pôr nomes, né, que fazem sentido. Então GD, Go Definition. Ele foi para a definição do complete. Para eu voltar, Ctrl O, ele volta para o último lugar que você estava, e Ctrl I, ele vai para frente, né, para frente e para trás. Ctrl O e Ctrl I. Então você consegue ficar navegando também entre esses lados. Uma coisa legal é que, por exemplo, deixa eu ver, esse redirect to, ele é um método do Ruby ou do Rails. E eu quero saber a função dele ou como ele é descrito na documentação. E às vezes não tem aqui no lint. Eu coloquei associado ao Shift K, onde o cursor está. Ele vai abrir um app de documentação já com a escrita do que o cursor estava em cima, que é o redirect to, em cima. E aqui eu já seleciono o que eu quero ver e a documentação do próprio Rails ou qualquer outra documentação, se fosse Python, se fosse PHP ou qualquer outro, tá? Então, esse app Dash ele tem para o Mac, mas tem outros apps que funcionam para qualquer plataforma também. Então você consegue utilizar esse Shift K, esse Go to Definition também para ver a documentação externa. Então, o Go Definition também não funciona só para método, ele funciona também para classe. Por exemplo, Application Record, eu quero ir a definição dela. Então ele foi, voltei no Ctrl O, voltei de novo. Eu quero ir para a definição desse caso de uso, não tem problema, GD, e ele vai, Task Use Case List. Quero ir para o serviço Task List, GD, e ele também vai, beleza? Então ele vai para a definição que ele conseguir encontrar. Outra coisa legal, pô, eu quero ver os testes, como é que eu rodo o teste, né? No dia a dia eu trabalho muito com teste. Vamos lá. A gente vai aqui para o Model Task Spec. Perceba que eu nem digito ele todo, eu só digito pedaços, e todos os pedaços que eu vou digitando ele vai fazendo highlight nas palavras, né? Entrei aqui e vou rodar meu teste. E ele já roda aqui lateralmente com um comando. O comando que eu apertei foi espaço TF, que aí para mim é espaço test file. Então ele vai testar todo esse arquivo de teste. Foram 10 testes, né? 10 exemplos. Ele vai rodar a segunda vez muito mais rápido, creio eu. Mas o load dele está um pouquinho demorado. Rodrigo Chinaglia. Depois compartilhe os plugins que você usa e as configurações. Eu posso dar um overview. Depois que eu mostrar aqui, eu mostro os plugins. E eu tenho um gist já com os .files que eu uso, tá? E aí eu posso mostrar depois também, vocês me lembram no final, tá? Então se aqui eu rodei os testes, aperto Enter, ele já some e volta para cá. Tranquilo? Eu quero agora rodar a suíte inteira do projeto. Como é que eu faço? Aí eu coloquei o TS, espaço, teste suite. E ele vai rodar todos os testes do projeto. Vê aqui que ele abre um terminal lateralmente e ele roda esse comando, tá? Então aqui ele vai rodar, no caso esse projeto tem testes em Capybara, testes de Vue.
E aí então ele está abrindo o browser aí para validar todos os testes. Beleza, 82 testes passando, tudo ok. Tranquilinho, aperto Enter e ele volta. Ah, Rashid, eu sei que no RSpec eu gostaria de ver o Format Documentation, que é quando roda o teste com essas descrições, né? Não tem problema. TDF, Test Documentation File. E aí ele vai mostrar todos os 10 testes com todos os testes, todas as documentações, as descrições que você colocou. Beleza? Rashid, eu estou fazendo esse teste aqui e eu quero rodar só ele. Eu não quero rodar o arquivo inteiro nem a suíte inteira, não tem problema. Espaço tn, espaço teste nurst, o mais próximo, ou seja, onde o cursor estiver mais próximo. Então ele inclusive vai rodar aqui, ó, o comando ó, da linha 11, foi onde o meu cursor estava. Ele rodou aqui o bando exec na linha 11 e ele roda apenas esse teste. Beleza? A localização está aqui. Então, uma forma de rodar apenas onde o cursor está é, no caso, o nearest, o próximo. Beleza, aqui eu quero ir agora, ó. Eu quero ir para task. Como é que eu vou para task? Eu posso fazer um find, ou eu posso fazer o número 5 para cima. Vou até a classe task, gd, e ele foi para minha classe. E aqui nessa classe, eu quero fazer alguma alteração, por exemplo, uma indentação aqui. Salvei e quero rodar meu teste. Eu quero rodar o último teste, aquele último teste que rodou apenas aquele pedacinho de código. Não tem problema. Espaço TL, teste last, espaço teste last. E ele vai rodar o último teste que foi executado. Beleza? Rashid, eu quero voltar para o arquivo. O último arquivo de teste que eu rodei, espaço TV, espaço teste visit. Então ele volta para o arquivo do último teste que foi executado, tá? Então, eu quero mostrar agora algumas coisas de lint de Robocop, por exemplo, né? Não sei se vocês perceberam, mas quando tem alguma coisa errada no código, ele coloca essas setinhas aqui do lado da linha que está errado. Então, por exemplo, aqui, se eu boto o cursor em cima, ele fala, olha, você tem que usar 2 espaços em vez de 0 para a indentação e expressão. Se eu apertar igual aqui, ele vai sumir. Mas eu vou fazer diferente já já. Vou apertar U. E aqui ele fala, olha, omita os parênteses quando o parâmetro do lambda for vazio. E aqui ele diz que é do Robocop. Beleza. Aqui a mesma coisa. Eu posso rodar para esse arquivo tudo que o Robocop possa me sugerir. Então eu posso apertar espaço R e ele vai listar para esse arquivo tudo que é corrigível. Então ele fala, ó, é correctable a omissão desses parênteses, tá? Beleza. Sendo que tem alguma maneira de eu já rodar o comando e o Robocop já fazer essa alteração? Tem também. No caso, eu quero RA, espaço RA, que aí seria Robocop, faz o adjuste para o arquivo inteiro. Então aqui ele já não colocou correctable, tipo corrigível. Ele falou que corrigiu de fato, que o empty lambda parâmetro foi corrigido e o outro da indentação lá, que eu não tinha salvo o arquivo, né? Então ele não tinha mostrado como corrigível, mas a parte do espaçamento. Então aqui ele já corrigiu para mim e eu salvei o arquivo. Quero ir para o arquivo de teste, voltei. Uma outra coisa legal aqui do Robocop é que ele fala a indentação ainda, peraí, used in void context. Ok, aqui é porque não tem nenhuma declaração. E aqui ele fala que é o alinhamento entre os números, né? E as variáveis. Então aqui eu alinhei. E esse it fala, olha, aqui tem muitas linhas, deveriam ter 5 e tem 6. Para teste, a gente normalmente faz uma configuração no Robocop para ele ignorar, no caso, a quantidade de linhas dentro de um método, tá? Beleza, outra coisa que legal. A gente colocou task on, mas ele fala, olha, a convenção, o style guide do Ruby, ele fala que é para você normalizar. Como é que é normalizar? Eu deixo a task on. Sendo que aqui, perceba que ele, vou voltar ao que estava, ele diz que tem 2 problemas. Um é da normalização e o outro é, olha, você está usando o task, que é a mesma classe que está sendo descrita no RSpec. Então, você poderia usar um described class em vez da task. Então, aqui você poderia fazer isso e aqui usar o described class já para corrigir o problema. Ou tentar rodar o Robocop, né? Então, aqui uma coisa legal é, olha, eu estou mudando a variável. No caso, estava como task_1 e aqui eu estava usando task_1.
e eu quero mudar esse nome de variável. Eu posso apertar Ctrl N e o próximo Ctrl N ele vai procurar exatamente essa palavra que está selecionada. Então, ele achou de baixo. Quero mudar de uma vez, C de Change. Quero mudar agora para Task 1 e mudei. E ele já muda tanto aqui quanto embaixo. Isso é uma possibilidade, tá? Uma outra possibilidade é eu aqui dentro da Task, e deixa eu ver um outro exemplo. Exemplos de refatorações, a gente pode ver exemplos de refatorações aqui. Vamos supor que eu quero criar esse cara, eu quero criar um método dele só para dizer se está presente. Não faz sentido aqui, mas eu quero extrair esse texto que está selecionado, né, esse código que está selecionado, em um método. Então eu posso colocar espaço REM, Refactor Extract Method, e ele já pede o método name aqui. Aí eu quero colocar is present ou só some method name. E ele já substitui. Beleza? Outro exemplo é quero adicionar um parâmetro para esse completed. Então, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o add parameter. Qual é o nome do parâmetro? Eu quero que seja yes ou no. E ele já bota yes, o parâmetro de yes, qualquer parâmetro que eu queira botar. Outro exemplo aqui, deixa eu voltar. Eu quero extrair, vamos supor que eu tenho aqui o completed. Eu quero extrair esse cara para uma variável local. Então é RELV, Refactor Extract Local Variable. Ele já pede qual é o nome da variável? isComplete. E ele já extrai o isComplete para cá. Beleza? Então tem milhares de opções para você poder mexer. Por exemplo, esse isComplete não está legal, quero mudar ele. Tem a opção do Ctrl N, como a gente já fez, ou a gente pode fazer a opção de rename local variable. Qual é o rename? Não é isCompleted, é isCompleted no passado. E aí ele já muda aqui e no outro local. Beleza? Outro exemplo aqui é o seguinte. Eu tenho um método attr_reader aqui chamado ABC. E esse cara, por debaixo dos panos, ele vai acessar a instância ABC, tá? E ele inclusive fala, ó, o ABC não está sendo usado em nenhum contexto, mas tudo bem. Eu quero mudar esse ABC aqui. Tudo onde tiver @ABC ou tudo que estiver chamando ABC através desse método, eu quero mudar. Pelo menos nesse arquivo. Como é que eu faço? Eu vou colocar rename instance variable. Qual é? Eu quero renomear para ABCD. E ele substitui o ABCD aqui e o ABCD aqui também. Tranquilo? Esse foi algumas coisas das refatorações. Outra coisa legal é mover linhas, né? Eu quero mover linhas, como é que eu faço? Você vai selecionar o que você quer mover e apertar Shift K para cima ou Shift J para baixo. Quero fazer um bloco inteiro, não tem problema, você seleciona o bloco inteiro, Shift K, Shift J. Beleza? Deixa eu remover esse carinha aqui, salvar. Outra coisa legal, eu quero acessar um arquivo rápido, eu sei que o nome dele é Task Controller ou algo do gênero, e eu já abri ele recentemente, então a gente aqui no Vim tem os buffers, ou seja, são todos os arquivos recém-abertos. Eu digito espaço BU e ele vai me listar todos os arquivos que eu abri recentemente, e inclusive eu posso filtrar ele, chamado Tasks Controller, e aí eu consigo acessar tanto a parte da API quanto do controller web. Então eu consigo voltar para cá, por exemplo. E aqui já tem algumas outras questões do Robocop, de alinhamento, né? E aqui, por exemplo, tem um bloco begin que é redundante. Então ele fala o que é para fazer, mas também se eu rodar o Robocop, ele já vai fazer tudo que for melhorado para mim. E ele vai listar tudo que foi corrigido. E o que não foi corrigido, ele vai falar, olha, isso não foi corrigido, mas você poderia corrigir de tal forma. Então, tudo isso aqui foi corrigido. E, por exemplo, esse de métricas, dizendo que a condicional está muito complicada, que no caso é da linha 30. É melhor você resolver sozinho, que eu não fui capaz de resolver. O Robocop meio que fala isso. E... peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui.
Tá, beleza, vamos lá. Então aqui, ó, ele foi tudo corrigido. Perceba que esse new e call foi indentado. O begin end foi removido do rescue, ele deixou o rescue sozinho, que é uma opção do Ruby também. E todo o arquivo ele tentou fazer melhorias. O único arquivo que ele não corrigiu foi esse do update, que ele falou, olha, tá muito complicado essa branch, você poderia melhorar ou diminuir a lógica de negócio que tem aqui. É mais ou menos essa tradução que ele tem, tá? Eu falei dos buffers, né? Todos os arquivos abertos recentemente. Eu quero mostrar uma coisa bem legal que são os records do Vim. Eu vou abrir o arquivo de teste da API. Tasks API Tasks Spec. Beleza. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Uma coisa legal é consigo fazer isso aqui simples de fazer join, de splitar o que eu preciso, ou fazer o join de tudo. Ele consegue fazer rapidinho também. E uma coisa legal aqui. Ele fala, evite a vírgula no final. Ok. Isso aqui está no formato JSON aqui do Ruby, tá? Então, eu quero mudar esse cara para fazer símbolo. Em vez de ser uma string aqui do hash, ele ser um símbolo. Então, ele teoricamente deveria ficar assim, ó. Tá? Vai remover isso aqui. E aqui ele bota nesse estilo assim. Eu quero fazer isso várias vezes. É um processo bem repetitivo, né? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso criar um record. Um record eu crio apertando o Q uma vez. E depois eu aperto qual é a letra que eu quero gravar esse record. Eu quero no W. Então, eu estou fazendo o record dessa parada no W. Lembre o seguinte, o record ele funciona só com comandos do Vim. Então, se você quiser fazer as movimentações nas linhas, as setas aqui não vão funcionar, tá? Então, eu sei que eu vou para o início da linha, procuro essa letra, eu removo ela, procuro de novo, vou substituir por 2 pontos, procuro igual e removo igual e vou para a próxima linha de baixo. Beleza. Terminei o record, apertei Q de novo e ele some aqui, já fiz o meu record. Eu sei que aqui tem 1, 2, 3, 4 linhas para fazer a mesma coisa. Então o que eu posso fazer é 4 @w. O que ele fez foi, vai repetir 4 vezes, o arroba significa que é o record que eu salvei na letra W. Beleza? Vou apertar o aqui e eu vou fazer de novo, 4, vou fazer 1 @w, ele fez uma vez só, quero fazer 3 @w. E ele fez as 3 vezes. Então esse é o record que você consegue fazer qualquer tipo de gravação e ele fazer por você repetidas vezes de acordo com a sua necessidade. Isso é muito bacana, eu uso bastante, tá? Uma outra coisa muito legal que eu gosto é o seguinte. Eu estou codando esse teste aqui e o arquivo tá gigante. E eu toda vez vou ficar subindo e descendo em arquivos e eu quero voltar para onde eu estava. Então existe markers no Vim. O marker ele é atribuído através da letra M. M e alguma letra que eu quero fazer a marcação, salvar a marcação. Assim como no record, eu aperto Q e depois eu aperto uma letra que eu quero salvar. Então no marker é a mesma coisa, eu aperto M e aqui eu vou fazer o marker A, no caso é o A minúsculo, ele salvou essa linha. Então se eu tiver lá embaixo, por exemplo, aqui, eu aperto esse caractere aqui, eu acho que é apóstrofo, né? Então, apóstrofo e a letra que eu marquei, no caso A, e ele volta para lá. Independente de onde eu estiver no código, se eu apertar, ele volta para lá. Beleza? Então, esse é o marker local. Existe o marker global, que ele é muito eficiente para muita coisa também. Por exemplo, esse marker local aqui, ele vai funcionar apenas para esse arquivo. O global, deixa eu abrir um outro arquivo, o Tasks Controller, só tentar fazer o marker, ele fala, olha, o marker não está setado nesse arquivo. Sendo que eu vou voltar lá, tá? Eu vou voltar no arquivo e agora eu vou fazer um marker global. Como é que é o marker global? M, Shift, A, por exemplo. Então são letras maiúsculas. Agora, se eu for no controller e apertar apóstrofo, Shift A, que é maiúsculo, ele vai, de qualquer arquivo que eu tiver, ele vai ir para essa marcação. E ele fica gravado até você fazer a limpa do marker. Então isso é muito bacana. Às vezes o que é que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com 3 arquivos sempre e eu quero ficar navegando rapidamente entre eles, uso esses markers rapidamente. Beleza, outra coisa legal aqui, galera, é o seguinte. Eu quero procurar alguma palavra nesse arquivo. Aperto barra e digito a palavra, params. Então, tudo que tiver params, eu aperto N de next, params, enter. Todos os parâmetros desse arquivo,
ele vai estar como highlight. Então eu aperto N ou Shift N para ele navegar entre o que encontrou. Não quero deixar mais highlight, barra, barra. E ele limpa tudo que está em highlight, né? Tudo que foi encontrado, a palavra encontrada. Outra coisa bacana. Ah, beleza. Eu quero encontrar uma palavra também, mas eu quero encontrar, por exemplo, onde estiver no código, em qualquer parte do projeto, o ponto create. Como é que eu posso fazer? Deixo o cursor em cima e aperto espaço PW. E ele vai listar, vê aqui que ele já botou, né, a palavra dentro do regex, o create, e tudo que tiver create, ele está selecionando, ele está mostrando de arquivo. Ah, mas eu quero o ponto, né? Então aqui, como é um regex, eu coloco ponto, barra ponto, para poder ser exatamente o ponto, né? Porque o ponto no regex, ele é tipo qualquer caractere. Então se eu quero fazer realmente a busca por um ponto, coloco barra. E aí ele encontra vários lugares onde tem ponto create. Ah, eu quero task create, não tem problema. Task create, e aí ele começa a procurar todos os arquivos. Rashid, tem como eu começar a procurar algo sem ter o cursor em cima? Tem também, PS. E aí ele faz o mesmo regex e aí eu posso colocar a mesma coisa. Create. E ele mostra da mesma forma tudo que está escrito task.create. Ah, Rashid, mas eu quero mudar, tipo, tudo que tiver create com exclamação, eu quero com exclamação, eu quero mudar só para create no projeto inteiro, eu não quero ficar navegando de um por um, não tem problema. A gente pode fazer um outro tipo de busca que é o PRW. Opa, eu acabei colocando para uma palavra diferente, o cursor foi para outra palavra, mas vai servir como de exemplo. Eu tenho um título, tá? Então não vai ser mais título, a palavra que eu quero mudar vai ser título 2. Então aqui ele está abrindo em um arquivo gigante, ó, perceba que é gigante, tem mais de 844 linhas e ele está mostrando diversos arquivos. Como assim? Por exemplo, esse arquivo aqui é o de spec control tasks spec. Aqui embaixo, o que tem de title nesse cara é dentro desse create spec. E assim por diante. Então aqui eu já posso fazer uma alteração para todo mundo. Um do exemplo é Ctrl N, eu vou botando Ctrl N em todo mundo e mudar. Ou eu posso chegar nessa linha onde está o arquivo e aperto Enter. E aí ele vai abrir no seu lado direito. E aqui eu consigo fazer a alteração. Ah, beleza, terminei nesse arquivo, quero ir para o arquivo de Create. Aperto Enter e ele abre esse arquivo. Quero ir para esse outro arquivo, abre o arquivo e ele já mostra. Então você consegue fazer esse tipo de alteração dinâmica muito rápido, visualmente muito simples, né? Isso é uma parte de refatoração que ajuda bastante também. Outra coisa legal é o seguinte, eu estou dentro do Vim e quero rodar um comando no terminal. Quando eu digito 2 pontos, eu consigo escrever algumas coisas, né? Então, o que eu quiser digitar no terminal, eu coloco exclamação antes. Então, se eu digitar, por exemplo, ls, ele vai mostrar o ls, ele vai rodar no terminal, e daí, quando eu apertar Enter, ele volta. Isso serve para bundle install também, se eu quiser rodar o bundle install. Qualquer comando do terminal que você queira, ou seja, o Vim aqui está aberto no terminal. Então, tudo que eu tiver com exclamação, ele vai rodar o comando no terminal. Beleza. Outra coisa bacana, galera. Git. Como é que eu posso fazer mudança de branch, fazer um git add, um git commit por aqui, um git status e assim por diante. Isso é um plugin também, tá? Então, por exemplo, o GS ele vai mostrar todos os arquivos que foram alterados, inclusive posso rever aqui, né, que foi o gemfile, foi esse task controller, freetask e tal, e o arquivo untracked também, que foi esse carinha aqui, o Solar Graph, que também é uma outra configuração. Beleza, não importa. Pelo menos aqui eu vejo o que tem de mudança para fazer. Uma outra coisa bacana que eu posso fazer é, deixa eu ver de novo qual foi um dos arquivos, foi o Tasks Controller. Deixa eu então lá no Tasks Controller. Beleza. E eu posso fazer um gblame. Então, no gblame, ele vai dizer todos os commits na última mudança naquela linha, quando foi e quem foi, né? Então, no caso aqui, as mudanças que eu adicionei foi, ó, não foram comentadas ainda, mas foi alterado nessa hora aqui, nessa data. Então, tudo tá aqui, beleza? Então, teve bastante alteração agora porque eu rodei o Robocop, lembra? E, beleza, eu sei que foi mudado agora, mas como é que tava antes? Não tem problema. Ou, o que é que foi alterado aqui que antes não tinha? Então, eu aperto Enter e ele vai mostrar, olha, antes só tinha esse redirect to task
E nesse commit aí que foi dado pelo Rashid, tem essas adições para esse método, que é tudo que está em verde. Beleza? Isso é bem legal também. E uma outra coisa bacana é, para esse arquivo, tudo que eu mudei agora, não no commit que esse cara fez aqui, mas o que eu mudei agora? Como é que eu posso ver? Eu posso digitar git diff. E aí ele vai mostrar tudo que foi alterado agora. Beleza? A remoção do Haskell. Perceba aqui, ó. A janela de cima é o que tinha e a janela de baixo é como ficou, tá? Então é o que tinha antes e a alteração depois. Então tudo está aqui, está tudo descrito. Você consegue enxergar, por exemplo, aqui foi adicionado esses caras, foi feito um alinhamento. Antes ele não tinha e depois teve alinhamento. Aqui tinha um begin e agora não tem. E assim por diante. Beleza? Git commit, eu tenho também o git commit AP e eu consigo ficar colocando, eu mudei isso, mudei essa outra coisa. Se eu quero adicionar ou não no commit, eu estou colocando tudo não aqui, tá? Mas depois que você adicionar tudo, você pode também fazer o commit. E aí o commit, no caso aqui eu tentei fazer o git commit para ele abrir uma janelinha e ele fala, olha, você realmente tem que commitar alguma coisa. Então deixa eu só commitar alguma coisa mesmo. Tá, vou adicionar esse cara e... Não adicionei nada, né, na verdade, peraí. Vou adicionar apenas esse cara aqui, yes, e vou sair do arquivo. E agora vou fazer o commit para esse cara. Então perceba, eu apertei GCM, Git Commit Message. Então aqui eu já posso digitar tudo que eu fiz. Inclusive tem os autocompletes aqui já para ajudar na minha descrição do commit, tá? Já faz o sign off e ele já mostra tudo o que está commitado, o que eu posso commitar no caso, e o que ainda não foi adicionado para o commit, tá? Então aqui ele mostra todos os arquivos e eu posso fazer tudo que eu precisar. Beleza? Eu não vou salvar aqui, não vou fazer o commit agora, mas é isso aí. Quero mudar a branch, quero saber as branches, GC, git branch, espaço GC. E aqui eu tenho todas as branches possíveis com a última alteração, o hash da parada. E se eu for digitando aqui, ó, 4, UI, então isso tudo ele vai filtrando para eu poder escolher. E aí, se eu apertar Enter, ele vai fazer o git checkout para aquela branch, tá? Git status já falei, git push é só fazer git push mesmo, ou uma tecla que eu coloquei espaço GPS, que ele também vai fazer o push. Tem o fetch, tem o pull também, git pull, que ele vai pegar tudo dessa branch que está no remoto, está no GitHub ou em algum repositório que use Git e baixe. Beleza? Uma outra coisa legal é, às vezes a janela, ela fica pequenininha, eu quero aumentar ela, né? Cada um desses é uma janela. Por exemplo, essa ficou menor do que essa aqui. Como é que eu igualo? Ctrl W igual, Ctrl Windows igual. Quero diminuir mais o menu aqui, o tree do meu projeto. Ctrl W menor que ou Ctrl W 20 menor que. E aí eu consigo fazer esses ajustes de tela, tá? Uma outra coisa bacana que eu uso muito é, beleza, eu tenho esse, deixa eu ver algo que repete aqui, deixa eu ir no task, model task aqui, eu tenho esse scope, nesse scope eu quero adicionar um ABS aqui no início, então se eu digito ponto, ele vai acionar a última ação que eu fiz, então se eu ficar digitando ponto, ele vai fazer a última ação. Se a última ação foi copiar a linha inteira e eu apertei P, a última ação vai ser P também. Beleza? Se a última ação foi deletar 3 caracteres, 3x, aqui se eu apertar ponto ele vai fazer a mesma coisa. Então, às vezes eu não quero fazer aquele record que eu mostrei antes, mas eu quero fazer a última ação que eu fiz para ser mais fácil, para ser mais ágil, né? E é isso. Deixa eu mostrar aqui os plugins, né, que vocês pediram. O meu plugin, eu só uso esse arquivo, que é o WinRC, é a única coisa configurada. E aqui tá alguns plugins para fazer tudo isso que eu mostrei aqui, entre outras coisas, tá? Eu uso o Coq para fazer autocomplete, Solargraph para ser o link do Ruby, o HipGrape para fazer as buscas, o VinSurround e o EndWise para quando apertar um bloco de def end, por exemplo, def end, e eu aperto Enter, ele já completa, entre outras coisas.
Esses plugins todos aqui e algumas configurações que eu adicionei aqui, alguns comandos, algumas coisas, por exemplo, do teste commands que eu fiz, tá tudo em um arquivo só. Então, se eu precisar ir para outro, um Linux da vida ou para dentro do servidor, eu posso instalar o Vim e colocar esse arquivo, ele vai ficar exatamente igual do que eu mostrei hoje para vocês. Galera, é isso. Eu acabei prolongando muito, né? Demorei muito, mas a gente teve alguns problemas técnicos. Mas eu agradeço demais a presença de vocês. Vou esperar um pouquinho para ver se vocês têm alguma dúvida, gostaria de saber mais alguma coisa, mas eu estou encerrando por aqui. Vocês podem perguntar, poxa, Dão, mas a curva de aprendizado é rapidinho? Não, não é tão rápido, mas com o tempo compensa demais. Você viu aqui que na live inteira eu não mexi no mouse, a não ser que fosse para mostrar para vocês alguma coisa em highlight, mas nada para clique, é sempre tudo através de comandos, né? Tudo muito mais rápido, mais prático. Anderson Silva, Xide, aconselha usar alguma config pronta, tipo Space Vim, ou tentar configurar do zero. Cara, antigamente eu usava o Yard, sendo que ele é muito pesado, ele tem muita coisa. Eu aconselho você configurar do zero. A primeiro momento que a gente está aprendendo, é bom pegar algo já pronto, porque vai facilitar a nossa vida. Então, pega algo que ajude. Seja simples, também não tenha milhares de coisas, mas que ele já tenha um trabalho menor de configuração inicial. Depois que a gente vai pegando o jeito, a gente vai querer configurar os nossos próprios atalhos, os elhas, tirar plugin que a gente não usa, adicionar outros plugins, e aí vai começando a estudar, que aí parte da masterização da ferramenta que você usa, né? No início, quando eu usava o RubyMine, eu só tentava usar o RubyMine do jeito que ele vinha. Depois que eu fui aprendendo, masterizando, fui alterando as minhas configurações lá com mais detalhe, deixando mais robusto e tudo mais. Eu aconselho a mesma forma que no Vim. Começa com algo pronto, com algo pequeno, tipo, pega o .file do Anderson, pega o meu .file, pega um .file do Space Vim, por exemplo, e começa a partir daí. Beleza, galera? Foi um prazer inenarrável hoje. Me desculpe por não aparecer na câmera, mas ela me sabotou hoje. Espero que tenham curtido. Sei que foi um pouco longo, acabei mostrando muito detalhe. Não estava planejando parar tanto e explicar detalhe por detalhe. Eu queria mostrar o básico e depois mostrar como eu uso. Mas depois eu vi que era melhor ter um sentido de mostrar um pouquinho as coisas acontecendo e os motivos que estavam acontecendo. Então acabei estendendo. Beleza? Se vocês quiserem o .file, pede no privado, manda mensagem, que aí eu mando para vocês, tá? Eu vou tentar arrumar eles e colocar no repositório público ou no Git público que já tem, mas aí eu vou dar uma arrumada. Beleza? Boa noite, senhores. Agradeço demais.